Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS América do Sul, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas futuras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela vossa presença nessa nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021. Nós estamos apresentando neste trimestre um sólido resultado financeiro. Na verdade, o melhor trimestre da história da companhia, tanto em faturamento, quanto em EBITDA, quanto em lucro líquido. É fato que, na América do Norte, as condições de mercado ajudaram o negócio de bovinos. Mas uma constante em todas as nossas unidades foi a excelência com que conduzimos nossas operações, com foco nas pessoas e na atitude de dono. E essa excelência operacional se deu independente das condições de mercado. O que nos deixa confiante em relação à solidez do nosso crescimento sustentável são os pilares sobre os quais temos alicerçado nossa trajetória: time, disciplina financeira, inovação e marca. Estamos conduzindo movimentos estruturantes na JBS, com os olhos no futuro, sem perder o foco no curto prazo. O reconhecimento do mercado a estes movimentos estratégicos já pode ser visto no valor das nossas ações. Porém, acreditamos ser apenas o começo de um ciclo virtuoso. Agora eu vou falar um pouco sobre o conteúdo dos slides do 1 ao 17. Com os olhos no futuro, colocamos a sustentabilidade no centro da nossa estratégia. Fomos a primeira grande empresa do nosso setor a assumir a meta de ser net zero em 2040. Ou seja, zerar o balanço líquido das nossas emissões de gases de efeito estufa em toda a nossa cadeia de valor. Temos tolerância zero com o desmatamento ilegal e estamos avançando no monitoramento para ir além do nosso fornecedor, com o uso de tecnologia blockchain na plataforma Pecuária Transparente e a criação de escritórios verdes para apoio aos produtores na regularização das suas propriedades. Por entender nossa responsabilidade social para além da nossa cadeia de valor, criamos o Fundo JBS pela Amazônia, dedicado a fomentar e financiar o desenvolvimento sustentável do bioma, com foco nas comunidades e nos pequenos produtores. Os 6 primeiros projetos foram apresentados nesse trimestre, pode ser visto aqui nesses slides. Eles pretendem fomentar a agricultura de baixo carbono, reflorestamento e desenvolvimento da bioeconomia, para incluir o pequeno produtor no que acreditamos ser uma nova revolução verde. Na frente ESG, continuamos contribuindo para o apoio às comunidades na superação da pandemia do Covid-19. No Brasil, com novos investimentos no programa Fazer o Bem Faz Bem, nos Estados Unidos,
A JBS e a Pure estão construindo o maior programa de mensalidades universitárias gratuitas na América do Norte, o Better Future. E estamos avançando em iniciativas de inclusão e diversidade, com um novo comitê de diversidade, grupos de afinidades e a nossa participação no MOVER, Movimento pela Equidade Racial, que reúne quase 50 empresas do setor de bens de consumo no Brasil. Ainda no tema de governança, quero destacar que o nosso Conselho de Administração já tem mais de 55% de conselheiros independentes e 22% são mulheres. Nossa estratégia de longo prazo está sendo executada desde já e pode ser visto ainda em nossos investimentos para aprofundar a diversificação geográfica e de portfólio. Estamos priorizando investimentos em produtos de marca e valor agregado, com a aceleração, alguns exemplos, com a aceleração da expansão da Seara no Brasil, a nova fábrica de especialidades italianas nos Estados Unidos, a aquisição da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda, na Rebeli na Austrália. É também visível o investimento na diversificação de proteínas, como plant-based e aquicultura, com a aquisição da Viveira na Europa e a criação da Plantera nos Estados Unidos, o avanço da marca Imperial no Brasil, além do acordo da compra da World Aquiculture na Austrália. Continuamos realizando investimentos com foco na economia circular, gerando valor dos subprodutos da produção de proteínas e também nos resíduos dos nossos processos industriais. Estão avançadas as obras da fábrica de colágenos e peptídeos no estado de São Paulo e da unidade de biodiesel em Santa Catarina, assim como a primeira planta de fertilizantes orgânicos. Se considerarmos desde 2020 o retorno ao acionista de 12,2 bilhões em dividendos e recompra de ações, as aquisições já anunciadas de 11,5 bilhões de reais e a expansão e modernização em nossas operações de 5,2 bilhões de reais e investimentos em ESG de 5 bilhões de reais, foram investidos no total 34 bilhões de reais. Ainda assim, graças à nossa disciplina financeira, finalizamos o segundo trimestre com uma alavancagem de 1,3 vezes em dólar e estamos há 12 meses abaixo de 2 vezes, o que também fica abaixo da alavancagem prevista na nossa política financeira que divulgamos há mais de 2 anos. A estratégia de crescimento e perpetuidade da empresa no longo prazo convive lado a lado com o foco no curto prazo, como mostra os resultados apresentados nesse release. Todos esses movimentos estratégicos e a forma comprometida como conduzimos os nossos negócios, fruto do trabalho de mais de 250 mil colaboradores e colaboradoras, também tem sido reconhecido pelas agências de rating. Em junho deste ano, alcançamos o Investment Grade na agência Fitch, que apontou, entre outros fatores, o forte perfil dos negócios da companhia, sua baixa alavancagem, forte liquidez e geração de caixa positiva. A Moody's também elevou o rating da JBS, graças ao forte desempenho operacional contínuo da companhia, o que levou a uma melhoria na liquidez e menor risco de refinanciamento. Para finalizar, os caminhos que temos percorrido demonstram não ser apenas possível, mas absolutamente necessário conciliar a proteção do planeta com uma operação sólida, que cresce de maneira consistente e saudável, gerando valor para todos os stakeholders e para a sociedade. Continuamos otimistas em relação ao futuro e firmes no propósito de alimentar o mundo com o que há de melhor e de uma maneira cada vez mais sustentável. Passo a palavra agora ao Guilherme, que dará detalhes dos nossos resultados econômicos e financeiros. Obrigado, Tomazoni. Vamos passar, por favor, para o slide 18, com os destaques da nossa gestão financeira, onde ressalto que seguimos avançando em nossa estratégia de longo prazo
na busca de valor agregado, promovendo o crescimento aliado à disciplina financeira e aos avanços da nossa estratégia ESG. Gostaria de iniciar destacando o slide 19, conforme mencionado pelo Tomazoni, que, considerando o período desde o início de 2020 até agora, investimos 6,4 bilhões de dólares, ou 34 bilhões de reais, distribuídos da seguinte forma: retornamos 2,3 bilhões de dólares, ou 12,1 bilhões de reais aos acionistas, por meio de recompra de ações e distribuição de dividendos, já incluindo a antecipação de dividendos anunciada ontem. Investimos 2,2 bilhões de dólares, ou 11,5 bilhões de reais, em aquisição de empresas. Este valor inclui a recém-concluída aquisição da Vivera, terceira maior produtora de plant-based da Europa, assim como as aquisições ainda não concluídas da Kerry, que é líder na produção de refeições prontas do Reino Unido, da Rivalia, segunda maior empresa na criação e processamento de suínos na Austrália, e da Ruon, segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália. Também investimos 1 bilhão de dólares, ou 5,2 bilhões de reais, em modernização e expansão de nossas unidades produtivas. E, por fim, investimos globalmente mais de 970 milhões de dólares, ou 5 bilhões de reais, em sustentabilidade somente no ano de 2020. Ou seja, continuamos avançando em nossa estratégia de longo prazo, retornando ao acionista, e ainda assim reduzimos nossa alavancagem de 2,1 vezes para 1,7 vezes, graças à expansão do EBITDA de 5 bilhões de dólares em 2019 para 6,3 bilhões de dólares nos últimos 12 meses terminados nesse segundo trimestre. É importante mencionar que as perspectivas de geração de caixa livre e EBITDA para o segundo semestre de 2021 indicam que podemos antecipar esses dividendos e concluir as aquisições sem aumento da alavancagem. Vamos passar agora para o slide 21, por favor, onde temos os operacionais e financeiros do trimestre. A receita líquida do segundo trimestre de 2021 foi de 85,6 bilhões de reais, o equivalente a 16,2 bilhões de dólares, representando um aumento de 26,7% na comparação anual. O EBITDA ajustado atingiu o recorde de 11,7 bilhões de reais, o equivalente a 2,2 bilhões de dólares, o que representa uma margem de 13,7% no trimestre. Nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou o recorde de 33,6 bilhões de reais, ou equivalente a 6,3 bilhões de dólares. O lucro líquido foi recorde em 4,4 bilhões de reais no trimestre. Se excluirmos o impacto dos acordos nos Estados Unidos, o lucro líquido ajustado teria sido de 5,7 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido foi de 13,6 bilhões de reais, ou 2,5 bilhões de dólares. Se excluirmos o impacto dos acordos nos Estados Unidos, o lucro líquido dos últimos 12 meses teria sido de 15 bilhões de reais. Este valor indica um bom lucro para o ano de 2021 e, consequente, um bom dividendo mínimo a ser pago em 2022. Lembrando que a redução da exposição cambial de balanço melhora a nossa previsibilidade do lucro líquido. Sendo assim, anunciamos a antecipação de dividendos intercalares no valor de 2,5 bilhões de reais, o que representa R$1 por ação a serem pagos em 24 de agosto de 2021. Se considerarmos os 2,5 bilhões de reais de antecipação de dividendos mencionados, em adição aos 2,51 bilhões de reais de dividendos pagos referentes ao ano de 2020, temos um dividend yield de 6,1% em 2021 já. E somando os 3,8 bilhões de reais de recompra realizada este ano até junho, temos um yield total de 10,8%. Ou seja, o carrego da ação da JBS continua extremamente favorável ao seu acionista. O fluxo de caixa livre do trimestre foi de 3,2 bilhões de reais, ou 600 milhões de dólares, onde destaco que houve um impacto negativo nas linhas de capital de giro, com uma variação negativa de 3,2 bilhões de reais na linha de contas a receber, em função do aumento do preço médio de vendas nas unidades, aliado ao aumento do volume exportado, principalmente do Brasil. Assim como houve variação negativa de 3 bilhões de reais na linha de estoques, principalmente impactada pela lentidão dos portos no Brasil e nos Estados Unidos. Assim, parte desse impacto deve reverter positivamente no capital de giro do terceiro trimestre de 2021. Desconsiderando os dois impactos mencionados, o fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2021 teria sido em linha com o fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2020, assim como foi o EBITDA.
A alavancagem financeira ficou em 1,73 vezes em dólares e 1,61 vezes em reais. Como a alavancagem a ser perseguida no longo prazo pela nossa política de endividamento é entre 2 e 3 vezes dívida líquida por EBITDA, podemos retornar capital ao acionista via recompra de ações e dividendos de forma mais significativa e ainda manter espaço de endividamento para futuras oportunidades de crescimento e de retorno para o acionista. Essa disciplina financeira, aliada ao crescimento e eficiência operacional, permitiram que, em junho deste ano, a JBS obtivesse grau de investimento pela Fitch, com upgrade no rating de BB+ para BBB-. Caso outra agência de crédito nos dê um notch de upgrade, passaremos de cross rates para full investment grade. Para finalizar esse slide, gostaria de ressaltar mais uma vez que demonstramos nosso protagonismo e comprometimento nas questões de ESG, através da emissão de $1 bilhão em Sustainability Linked Bonds, atrelado ao compromisso de redução de emissão dos gases de efeito estufa pela companhia até 2030, em linha com o nosso compromisso Net Zero 2040, que foi anunciado em março desse ano. Vale mencionar que o bonde teve 25% de alocação em fundos ESG e que o cupom de 3,62% ao ano foi o menor da história da companhia. Também liquidamos em 5 de maio outra bem-sucedida emissão de CRA no montante de R$1,65 bilhão, com vencimento em 2031. Vamos passar, por favor, para o slide 22, onde destaca o slide o crescimento de 26,7% na receita líquida, na comparação anual. Já a margem de EBITDA consolidada apresentou uma contração de 2 pontos percentuais, indo de 15,7% no segundo trimestre de 2020 para 13,7% no segundo trimestre de 2021, principalmente devido à contração de margem na Seara, na JBS Brasil e na JBS USA Pork, que por sua vez sofreram o impacto do aumento do custo dos insumos de grãos, no caso da Seara, e do custo dos animais vivos, no caso da JBS Brasil e da JBS USA Pork. O lucro líquido reportado apresentou uma evolução de 30% na comparação anual, totalizando R$4,4 bilhões, e vale reforçar que, excluindo o impacto das provisões de pagamentos com os Estados Unidos, o lucro líquido ajustado teria sido de R$5,7 bilhões. Passando para o slide 23, podemos ver no gráfico da direita, na parte superior, que continuamos reduzindo nossa despesa líquida de juros trimestre após trimestre. No segundo trimestre de 2021, a redução totalizou o valor de $30 milhões quando comparado com o segundo trimestre de 2020, apesar da dívida líquida ter aumentado em $800 milhões. Tudo mais constante, projetamos uma despesa líquida com juros ao redor de $630 milhões para esse ano, o que representa uma economia de cerca de $100 milhões em relação ao ano passado. Também temos aumentado os investimentos no crescimento orgânico da companhia. No gráfico da esquerda, na parte inferior do slide, podemos notar um aumento de 60% no nosso CAPEX do trimestre, que totalizou R$2 bilhões, dos quais mais da metade está relacionada a investimento em modernização e expansão. O fluxo de caixa livre foi impactado pelo capital de giro, conforme mencionei anteriormente, e por isso apresentou uma redução na comparação anual. Passando para o slide 24, temos a evolução do nosso perfil de dívida. A dívida líquida do segundo trimestre ficou em $10,8 bilhões, o que representa uma alavancagem de 1,73 em dólares e 1,61 em reais. Apesar do EBITDA ter crescido $954 milhões na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a alavancagem aumentou em 0,06 vezes sequencialmente. Isso ocorreu devido ao aumento da dívida líquida em $800 milhões devido à variação do capital de giro explicado anteriormente, à aquisição da Vivera, ao pagamento de dividendos e, por fim, a reclassificação de R$1,3 bilhão ou $242 milhões do caixa para a linha caixa-margem, que passa a não ser considerado no cálculo da alavancagem líquida. Fizemos essa alteração neste trimestre para ficar em linha com a forma que a JBS USA e outras empresas dos Estados Unidos reportam. E é importante ressaltar a nossa posição confortável de liquidez. Encerramos o segundo trimestre com um caixa de R$16,8 bilhões, ou equivalente a $3,4 bilhões, que em conjunto com uma linha revolver de R$9,6 bilhões, ou $1,9 bilhões, nos confere uma liquidez total de R$26,4 bilhões, ou $5,3 bilhões.
o que é mais de 3 vezes superior à dívida de curto prazo e suficiente para amortizar toda a nossa dívida até meados de 2026. No gráfico de pizza da direita do slide, destaco que o nosso custo médio de dívida em dólares de 4,6% ao ano foi o menor já registrado pela companhia, porém ainda 1,3% acima dos juros dos nossos bondes para o mesmo prazo médio de 6,3 anos. Isso significa que temos um espaço potencial para a redução de cerca de 180 milhões de dólares em despesa financeira. Se, por exemplo, considerarmos os cupons dos recém-lançados JBS USA e da JBS SA com cupons de 3,75 e 3,62 respectivamente, eles mostram o potencial de redução de juros no próximo ano, quando 3 dos nossos bonds com cupons de 7, 5,75 e 5,87% passam a ter a possibilidade de recompra antecipada. Se ganharmos o investment grade de mais uma agência, o potencial de economia de juros é ainda maior. Vamos agora para as unidades de negócio. Começando com a Seara, no slide 25, temos a receita líquida do segundo trimestre de 2021 crescendo 40% na comparação anual e atingindo 9 bilhões de reais. No mercado doméstico, que correspondeu por 47% da receita da unidade, a categoria de produtos preparados vem se mantendo como destaque, registrando um crescimento de 4,7% no volume vendido e 22,6% no preço de vendas. A Seara continua liderando a inovação no setor. Um exemplo disso é o Levíssimo Seara, que foi lançado no primeiro trimestre e vem superando as expectativas de vendas e trazendo novos consumidores para a marca Seara. A Seara também consolidou sua liderança no mercado de hambúrgueres plant-based com a marca Incrível Seara, que já possui mais de 50% de market share. Também consolidou sua liderança em pizzas congeladas, com 40% de market share, e completou 24 meses consecutivos na liderança do segmento congelados, e isso aliado à melhora no gap de preço para a concorrência. No mercado externo, a Seara registrou um crescimento de 24,6% no volume vendido e de 8,3% no preço médio de venda. O cenário para os custos de produção se manteve desafiador, com o custo médio do farelo de soja e do milho subindo cerca de 50% e 90% na comparação anual, respectivamente, segundo dados da Exalc. Assim, o EBITDA ajustado atingiu 809 milhões de reais, com margem de 9%. Passando agora para a JBS Brasil, no slide 26, por favor, vemos a receita do trimestre crescendo 46% ano contra ano, totalizando assim 12,7 bilhões de reais. O crescimento foi impulsionado por um aumento de 17,3% no número de bovinos processados no período. No mercado doméstico, a receita líquida cresceu 68,5% na comparação anual, puxada pela categoria de carne bovina in natura, que registrou aumento de 23,8% no volume e 34,6% no preço médio de venda. No mercado externo, a receita líquida foi de 5,5 bilhões de reais, isto é, 24% acima do segundo trimestre de 2020, em função principalmente do crescimento de 41% no volume e 17% no preço médio da venda de carne bovina. O resultado do trimestre continua sendo impactado pela alta do preço médio de aquisição do boi, que, segundo dados publicados pela Exalc, cresceu cerca de 55,1% na comparação anual. Assim, o EBITDA da JBS totalizou 439 milhões de reais no trimestre, com redução de 63% em relação ao segundo trimestre de 2020, apesar de estar 86% melhor sequencialmente. Passando para o slide 27, falando a partir de agora em dólares e em US GAAP, a receita da JBS USA Beef atingiu 6,7 bilhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 20,9% ano a ano, com EBITDA total de 1,4 bilhão de dólares e margem de 20,7%. Na América do Norte, o trimestre foi marcado pela forte demanda tanto no mercado doméstico quanto no internacional, o que sustentou o preço da carne em patamares altos em relação ao histórico, proporcionando boas margens para a região. A disponibilidade de gado pronto para o abate se manteve estável, já o preço do animal vivo aumentou em relação ao primeiro trimestre, tendo em vista o crescimento da demanda e o consequente aumento do processamento de animais. O desempenho do negócio de carne bovina da Austrália continua sendo impactado pela menor disponibilidade de animais para abate, porém vem apresentando melhora sequencial nos seus resultados trimestrais. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida do trimestre foi de 2 bilhões de reais, um aumento de 27,8% ano contra ano, principalmente em função do aumento de 26% no preço médio de venda. O EBITDA foi de 160 milhões de dólares, com margem de 7,9%.
As margens desse negócio se mantiveram pressionadas no período, principalmente devido à escalada do preço dos animais vivos, que foi impactado principalmente pela alta do preço dos grãos. Por outro lado, a escassez de mão de obra limitou o crescimento da produção, que, combinado com o crescimento da demanda, fizeram com que o preço da carne suína no mercado doméstico também aumentasse, compensando parcialmente o impacto do aumento do custo dos suínos vivos. Vale citar que a Swift Prepared Foods, antiga Plum Rose, inaugurou sua unidade de bacon cozido em Moberly, no estado de Missouri. Passando para o slide 19, o Pilgrim's Pride apresentou uma receita líquida de 3,6 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 30% ano contra ano, e o EBITDA apresentou uma melhora significativa de 231%, totalizando 372 milhões de dólares com margem de 10,2%. Nos Estados Unidos, houve avanço do volume de vendas no food service, tanto na comparação ano a ano, quanto em relação ao trimestre anterior, e crescimento do movimento do canal de varejo. Assim, as operações registraram uma performance operacional sólida, apesar dos custos mais altos e voláteis. O negócio do México apresentou mais um trimestre positivo devido ao equilíbrio de oferta e demanda e melhoria nas condições da operação. Na Europa, apesar do aumento do custo dos insumos, a North Park apresentou uma melhoria na eficiência operacional e uma melhor performance na agricultura, que contribuíram para equilibrar os custos e os desafios da disponibilidade de mão de obra. Para concluir, gostaria de passar para o slide 30, que mostra que nossas exportações totalizaram 4,2 bilhões de dólares no trimestre, com a grande China representando 32% e a Ásia como um todo 52% desse total. Com isso, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, em cima dos resultados. Vocês chamam a atenção quando falando da questão da parte de suínos nos Estados Unidos, vocês chamam a atenção para a desaceleração da exportação para a China, né? Essa foi uma divisão que eu diria que surfou muito bem, né, o aumento da importação chinesa depois da questão da febre suína africana. Então, se vocês puderem elaborar um pouquinho sobre como essa queda da exportação casa com os dados oficiais do governo chinês falando da recomposição do rebanho e como é que vocês têm visto essa questão da demanda por importação de proteínas como um todo, dado esse cenário de recuperação, se vocês entendem que a gente já deve começar a vislumbrar um cenário mais parecido com o que era febre suína africana, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a questão da alocação de capital, né? Vocês já há alguns trimestres, e nesse TRI fica muito claro isso, né? Vocês têm buscado, a JBS tem buscado balancear, né, a remuneração do acionista com recompras, antecipação de dividendos e assim por diante, com um crescimento inorgânico que voltou bem, né, nos últimos 2 anos principalmente. O que eu estava buscando aqui era um pouquinho mais de direcionamento quando a gente pensa nas aquisições, né? Vocês fizeram, se eu não me engano, aqui desde 2019 foram 9 aquisições, e de várias vertentes, né? Seja do lado de plant-based, seja do lado de processados, agora entrando numa nova categoria, né, de aquacultura. Vocês podem elaborar um pouquinho como é que a gente deveria imaginar os alvos de aquisição para frente, tanto em termos de segmento como em termos de tamanho, ou a gente deveria imaginar como questões oportunísticas que aparecem, né, ao decorrer do negócio, né, como aparentemente foi o caso para boa parte dessas aquisições que vocês anunciaram. Eu estou tentando balancear aqui como que a gente deveria pensar capex de crescimento em aquisições e remuneração de acionista para frente. Muito obrigado.
Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Eu vou começar respondendo aqui, depois o Wesley e o André ficam à vontade para complementarem as respostas, o Guilherme complementar as respostas que eu vou fazer. Eu vou começar respondendo a questão que você fala da estratégia de alocação de capital. Eu vou chamar assim, porque a estratégia que nós adotamos é uma estratégia de balancear o curto prazo com o longo prazo. Tanto que nós divulgamos, há 2 anos atrás, uma política financeira em que nós prevíamos que nós manteríamos a alavancagem entre 2 e 3 vezes. Então, assim, isso já não é uma coisa de agora, já essa questão da disciplina financeira é uma posição que nós já assumimos lá atrás, mais de 2 anos. Então, nós vamos continuar privilegiando o acionista, o retorno do acionista, seja através de dividendos, seja através dos nossos programas de recompra de ações, e vamos privilegiar o crescimento da companhia. Aí o crescimento da companhia, o maior foco do crescimento da companhia, o maior foco, não vou dizer o foco único, mas o maior foco é em valor agregado e marca. Também anunciamos que nós queremos ter, ao final de 2025, mais de 10 marcas com mais de 1 bilhão de faturamento. Então, assim, temos um foco claro de crescimento, valor agregado e marca. Obviamente, vamos continuar crescendo nos nossos negócios atuais, onde tem sinergia. O exemplo disso é na Austrália, em que a gente entrou, que a gente já tinha uma pequena operação sim, mas fizemos uma aquisição que dá uma liderança no mercado. Então, a gente vai continuar crescendo, vai estar crescendo em aquisições. Quando a gente abriu uma avenida grande, aí, tanto do plant-based, que nós temos a operação de Greenfield nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com a Plantera nos Estados Unidos, com a Incrível, com a Seara aqui no Brasil e com a aquisição da Vivera, é um segmento que nós não sabemos que tamanho vai ser. O que nós temos como definição é que nós teremos um player relevante e importante nesse setor. Então, esse é um drive de crescimento. O outro drive de crescimento que a gente abriu é a questão da aquicultura. Nós vemos um grande potencial de crescimento, o seafood, como vou chamar assim, como um todo, o segmento de maior crescimento, de maior consumo, e é um dos maiores crescimentos, dado a percepção do consumidor de nutrição, de saudabilidade do produto. A gente prevê que a pesca de captura vai reduzir. Então, todo esse crescimento virá da aquicultura. Por isso, nossa posição, a gente fez uma entrada aqui no Brasil, que aqui com foco em marca e distribuição, usando fornecedores terceiros, e agora, com o arranjamento que a gente fez para a compra, no processo para a compra da UOL, nos leva a integrar toda a cadeia, que é o que a gente tem como visão do futuro, de criar, na questão da aquicultura, um negócio como a gente criou no frango e no suíno, que a JBS não era, entrou e se solidificou com uma posição de liderança no mercado. E nós vamos fazer isso nesse segmento também. Então, assim, é o balanço, porque a gente vai fazer tudo isso com disciplina financeira, como está lá na nossa política. A gente está dando consistência ao que a gente falou lá. Depois o Guilherme, se quiser, você quer complementar aqui? Sim, obrigado, Tomazoni. Falar um pouco do dividend yield, que acho que também pode te dar uma referência para o futuro. O lucro líquido dos últimos 12 meses foi cerca de 14 bilhões de reais. Tá? Tirando aqueles acordos nos Estados Unidos, seriam 15 bilhões de reais, o que já daria para a gente um dividendo mínimo para o ano que vem de 3,75 bilhões de reais. O que, com o market cap de hoje, isso dá quase 5% de dividend yield. Então, o payout, né, da lei das SA de 25%, dado o nosso lucro líquido, né, das operações internacionais, traduzida a um câmbio maior. E lembrando que a gente não tem mais o efeito do impacto negativo de variação cambial no nosso balanço, uma vez que a gente já tornou os intercompanies com perfil de investimento e transferiu parte da dívida para os Estados Unidos, a gente tem um lucro bastante mais previsível, num montante significativo, né, que está conferindo bons retornos, né, no dividendo caixa, simplesmente pelo payout mínimo da lei das SA. Só que a gente ainda sobra muito espaço para alavancagem.
Só para ter uma ideia, nossa alavancagem de 1,6, 1,7, para você passar para 2 vezes 2,6, 2,7, você tem que colocar 6 bilhões de dólares de dívida no balanço e não trazer nenhum EBITDA, né? Então, essa combinação, acho que de dividendos, né, mínimos, aquisições com alavancagem baixa, vai continuar proporcionando espaço para também continuar remunerando acionistas, sendo com mais dividendos, ou seja, com recompra de ações. E com relação à sua primeira pergunta, que era da questão das importações da China, assim, acho que a China são duas, a gente pode dividir em dois segmentos, né? O segmento de bife, o aumento das importações é estrutural. Ele vai continuar crescendo, porque o consumo é baixo e o ciclo do bovino é longo, o que vai fazer com que a China vai manter, com o aumento do poder aquisitivo, vai manter fortes as importações. Então, nós vemos que esse segmento vai estar demandado fortemente. A questão dos suínos, a gente sabe que, em algum momento, a China vai recompor o seu rebanho. E também tem, ao mesmo tempo que também cresce o consumo interno, o que vai levar os fluxos a voltar à normalidade, né? Mais ou menos à normalidade. Nesses casos, vai prevalecer a competitividade na produção dos países, e o que coincide, né? Se você for olhar onde é que são os países mais competitivos para produzir, os Estados Unidos e o Brasil, coincide onde nós temos nossas maiores operações. Eu não sei se o André ou o Wesley queiram adicionar alguma coisa. Eu acho que só adicionar, Tomazoni, que aqui é o Wesley falando, que nossa estratégia no suíno aqui no Brasil, apesar do mercado de exportação ser muito relevante, o principal foco dele é suportar o nosso crescimento de alimentos preparados, né? Então, apesar de ser uma parte super importante do nosso negócio atualmente, o nosso foco e o que a gente pensa sempre em crescimento é para dar o suporte do nosso, vem sempre em linha e vem casado com o nosso crescimento dos alimentos preparados. Então, acho que isso é importante comentar. Não sei se, André, você quer fazer algum comentário. Excelente, obrigado. Ok, Thiago, você estava falando, Thiago, eu não sei se você ia completar essa pergunta ou alguma coisa. Com licença, a nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Bom dia, Tomazoni, bom dia, Guilherme, bom dia a todos. Tenho 3 perguntas rápidas. A primeira delas, se vocês puderem depois, se vocês puderem abrir para a gente, mesmo que de uma forma consolidada, quanto de EBITDA vocês adquiriram, né? Pelo menos nessas últimas aquisições da Viveira, Rivaleia, da Aquacultura, enfim, e da Carry, se a gente puder olhar isso de uma maneira consolidada, qual a contribuição de EBITDA, acho que ajuda bastante a gente a entender esse crescimento inorgânico, né, dentro da companhia. A segunda pergunta é, olhando para a divisão de US Beef, vocês puderem comentar um pouquinho performances separadas, né, de margem, tanto de Austrália quanto da parte de Estados Unidos e Canadá, separados para a gente entender um pouco a dinâmica mais de Estados Unidos mesmo. E, por fim, se você puder perguntar para o Wesley também como que ele está vendo a dinâmica com o consumidor no Brasil, né? A gente vê ainda as margens da Seara pressionadas pelos grãos, ou seja, uma necessidade de melhora de preço e mix ainda existente. Como que vocês estão vendo o comportamento do consumidor nesse ambiente? Obrigada. Oi, Isabela, Guilherme. Eu acho que ainda é cedo para a gente passar algum número de EBITDA, apesar que nos anúncios das aquisições teve alguns indicadores nisso, mas eu acho que a gente teve muita sinergia para capturar. Então, qualquer número que a gente desse agora, eu acho que ia ser muito preliminar. De novo, acho que a gente tem muito a adicionar com sinergias e excelência operacional para ter um EBITDA melhor mais para frente. O André, você poderia comentar a questão do US Beef,
Bom dia, Isabela. Obrigado pela pergunta. Isabela, a gente não abre essas margens separadas, mas, obviamente, nós temos falado, a Austrália não está no patamar normal de margem da Austrália, apesar de um trabalho fantástico que o time está fazendo e conseguindo trabalhar com margens positivas num cenário de gado, preço de gado e de carneiro extremamente elevado. Ajustamos a nossa produção, os nossos preços de vendas, nossos produtos têm um valor diferenciado no mercado internacional, mas, obviamente, a Austrália está operando num nível abaixo, bem abaixo do que é o normal e o esperado da Austrália, no momento que ele continua uma retenção muito forte. Eu comentei lá, já nos últimos 2 ou 3 calls, eu não espero que isso muda rapidamente. O processo de retenção do bovino ele é longo. Isso vai ser um processo lá para o ano que vem, para o meio do ano que vem, para a segunda parte do ano que vem, que a gente deve começar a ver uma melhora de oferta e, portanto, um preço do gado e de lêmure da Austrália caminhando um pouco mais para o nível de normalidade. Os Estados Unidos, principalmente a parte de Fed, efetivamente é a maior margem. Lembra que nós temos 2 negócios aqui. Nós temos Fed e nós temos as plantas que são prioritariamente de hostings e nós temos plantas mistas. O maior drive de margem é o negócio de Fed, sem dúvida nenhuma. O negócio de hostings, bom, mas abaixo do Fed. O Canadá, a mesma dinâmica, a parte de Fed dele mais alta, a parte de host mais baixa. Nossas plantas que nós temos a capacidade de rodar as duas, obviamente, a gente ajusta. Isso é uma grande vantagem competitiva nossa, que a grande maioria das nossas plantas menores, que nós chamamos de regionais, ela tem a capacidade de produzir os dois. Obviamente, com a margem do Fed bem melhor, nós reduzimos a parte de hosting para o mínimo possível dentro da planta e rodamos mais o Fed. O que eu posso dizer, Isabela, nós viemos melhorando o mercado, bastante favorável. Um pouco da pergunta do Tiago anterior, eu acho que essa dinâmica de exportação e essa demanda de exportação, seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, seja da Austrália, nós estamos num novo patamar de demanda, por conta muito dos acordos comerciais que esses países fecharam. Os Estados Unidos fechou diversos, o Canadá fechou diversos, a Austrália fechou diversos. Um que vai ser muito importante para o futuro da Austrália, que é o que ele fechou recentemente com o UK. Então, assim, esses países mudaram seu patamar de exportação e vão continuar mudando o patamar de exportação por conta desses acordos comerciais e os produtos ficarem muito mais competitivos comparados com os produtos domésticos nesse mercado que eles fizeram esses acordos. Na questão aqui, isso aplica para bife, para porco, para frango, para qualquer um dos proteínas produzidos nesse país. Além da demanda do mercado doméstico está muito, muito forte, muito aquecido em todos esses países. Em relação ao bife dos Estados Unidos, o que eu posso te falar nos últimos 5 anos, nós viemos aumentando muito a nossa competitividade comparado com nossos competidores, não só no bife, no porco, no frango, e nós batemos todos os nossos competidores em todos os mercados que nós operamos no último trimestre pela margem maior da história da companhia em relação aos nossos competidores. Então tem um fator de margem que o mercado nos dá e tem a melhora da competitividade da companhia e aumentando o gap que a gente tem para os nossos competidores em cada um dos mercados que a gente opera, e foi o maior gap da história no trimestre e year to date em relação aos nossos competidores. Isabela, bom dia. Respondendo sobre o consumidor aqui no Brasil, como a gente está vendo, sem dúvida nenhuma teve uma mudança estrutural, né, no cenário de custos de matéria-prima no Brasil. Isso em todas as proteínas, né? A gente viu o mesmo cenário na parte de grãos como na parte de gados. Então, isso refletiu um aumento no preço dos nossos produtos, né? Uma parte disso foi repassada no consumidor. Então, a gente vê um cenário, em geral, de proteína mais cara no Brasil. Dado isto, alimentos preparados, frango e suíno, são produtos que têm uma competitividade boa, e a gente tem visto uma boa demanda para todos esses produtos, né? Então, a gente está vendo uma dinâmica até muito positiva para esse tipo de produto. Em cima disso, eu acho que mais importante do que só isso, que é um cenário de mercado,
a gente tem a questão da preferência do consumidor pela nossa marca, né? Que vem muito pela questão da qualidade, vem muito pela questão da inovação, e a evidência disso está no nosso ganho de share junto com a redução do gap de preço, né? O consumidor está vendo cada vez mais a Seara com produtos inovadores, produtos que são relevantes, inovações relevantes, e ele tem reconhecido cada vez mais nisso, e a força da marca tem demonstrado isso. Então, a gente tem visto que, apesar desse cenário de uma mudança de custo de matéria-prima, de uma mudança de preço de proteína, que a demanda do nosso produto tem sido boa, e a gente está conseguindo fazer volumes recordes aí no mercado doméstico, mesmo com esse cenário. Tá claro, muito obrigado, gente. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. 2 follow-ups na questão de crescimento. Em M&A, foi me chamado a atenção que você tem feito muita coisa fora dos Estados Unidos. O Tomazoni comentou que os múltiplos dos Estados Unidos estão vindo altos. Então, eu queria entender se vocês estão... Lucas, desculpa, nós estamos com dificuldade de entender. Eu não sei se você está... Deixa eu ver se melhora aqui, Tomazoni. Vou tentar fazer. Fala de novo, se melhorou. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Melhorou bastante, obrigado. Legal, Tomazoni. Minha primeira pergunta sobre também crescimento. Se vocês têm feito muitas coisas fora dos Estados Unidos, muito M&A fora dos Estados Unidos. Eu lembro que há um tempo atrás, a impressão que eu tinha é que o foco era mais crescer processados nos Estados Unidos. Se continua sendo uma questão de valuation, Tomazoni, ou se vocês estão, de alguma forma, vendo outras oportunidades fora dos Estados Unidos, diversificação geográfica de produtos, enfim, se você puder falar por que não ser mais agressivo em M&A nos Estados Unidos, em processados. E na questão do crescimento inorgânico, eu não sei se vocês têm também alguma métrica para passar para a gente, do quanto de capacidade vocês estão adicionando, algo para a gente também tentar tangibilizar o crescimento inorgânico. E aí, outro follow-up para o Wesley, na Seara, você comentou, né, que a demanda está forte, os preços estão indo bem. Quão confortável vocês estão em ver as margens de novo em 2 dígitos, talvez no segundo semestre, no seu ano que vem? Se isso vai acontecer via melhora de preço, acha que tem mais espaço para passar preço, ou se vocês estão esperando que os custos de alguma forma se retraiam no final do ano? Obrigado. Obrigado, Lucas. Eu vou começar a responder e depois o Wesley e o André podem completar. A questão da estratégia de crescimento, acho que você pontuou no início, o nosso crescimento de valor agregado, os Estados Unidos é um dos focos, o valor agregado é um foco global que nós temos de crescimento. Nós queremos que o negócio de valor agregado e de marca tem uma representatividade maior no nosso portfólio do que ele tem hoje. Então, assim, ele é globalmente. Aí, especificamente, olhando nos Estados Unidos, nós temos crescido. A gente fez a aquisição da Florosa, que agora se chama Sweet Prepared Food. Nós temos crescido os nossos negócios, temos crescido organicamente. Foi uma planta de bacon que a gente anunciou e que já está em operação há pouco tempo atrás. A planta de especialidades italianas, que nós vamos investir $200 milhões na construção, e tem outras iniciativas de melhora de valor agregado nas operações que a Pildo está fazendo, de crescimento com marca, e os outros negócios, todos os negócios estão crescendo com marca. Você fala de uma grande aquisição, a gente, é sempre a nossa estratégia, nós estamos trabalhando todo momento oportunidades de aquisições, seja nos Estados Unidos, seja fora dos Estados Unidos, e as coisas têm que ter 2 componentes que são fundamentais. Primeiro, tem que ter um fit estratégico, estar alinhado com a nossa estratégia, ter oportunidade de nós termos essa energia de melhorarmos as operações,
e tem que estar, por conta disso, tem que estar no valuation que a gente considera com a valuation correta e que ele pode trazer valor para a companhia. Porque fazer aquisição simplesmente por fazer aquisição por crescimento e não trazer valor para o acionista, nós não vemos como isso seja uma atitude prudente da administração. Nós perseguimos, estamos avaliando todo o tempo, é nosso foco, vamos buscar o crescimento. Eu não sei, Wesley, você que teve uma pergunta específica referente à questão sua aí. Lucas, bom dia. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha a margem por um dígito, não é onde a gente vê as margens da Seara normais, de forma alguma. Sem dúvida, igual a gente comentou no release, né, a gente teve milho com 90% de aumento na base Exalc e 50% no farelo. É normal quando você tem um aumento de custo tão rápido, que você tem um tempo para ajustar e ajustar as margens do negócio, né? Então, é normal que, principalmente no começo, se comprime, e a gente, sem dúvida nenhuma, vê que a Seara tem que voltar a rentabilidade normal, acima de 2 dígitos, com 2 dígitos, com certeza. Então, a tendência disso aí é ajustar. Agora, o importante, eu acho que algo que a gente tem visto bastante na Seara, é que independente de movimentos, igual a gente tem visto, de cenário, né, de mercado, a gente tem evoluído muitas coisas que são estruturais da Seara, né? São coisas que, independente do mercado, a gente vai colher esses frutos, mercado bom e mercado mais desafiador, né? Que é a questão de preferência do consumidor, que é a questão de inovação, a força da marca. Então, isso a gente vem avançando muito independente do cenário atual. Mas, sem dúvida, aí a gente acha que a tendência é de se ajustar a uma rentabilidade mais normalizada. Só adicionar um negócio aqui, Lucas. Eu acho, na verdade, essa capacidade de fazer aquisição em diversos mercados é uma tremenda de uma vantagem da JBS e praticamente é a única empresa que tem isso, né? A gente olha o mercado global, olha as avaliações, olha os valores, olha as sinergias. Estamos olhando nos Estados Unidos, estamos olhando no Canadá, estamos olhando no México, estamos olhando na Europa, estamos olhando na Austrália. É uma visão global e a gente vai decidindo baseado nos valores que vai adicionar para a empresa. Eu não vejo nenhuma outra companhia que tenha essa capacidade de olhar isso e decidir onde é melhor, se é a aquisição, onde tem mais sinergia e se faz sentido a aquisição ou crescimento orgânico. Eu acho que isso é um mega diferencial da companhia. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Bom dia, Tomazoni, Guilherme, todo o time da JBS, obrigado pelo call. Algumas perguntas, algumas são follow-ups. Queria saber se o Guilherme poderia comentar um pouquinho mais sobre a dinâmica de capital de giro. Né? Acho que deu para entender um pouquinho o que pressionou as principais contas agora no segundo tri, mas acho que a gente está mais interessado, inclusive, nessa evolução, acho que você comentou, Guilherme, de uma dinâmica mais positiva de capital de giro, né? Da onde que isso está vindo, se talvez os problemas de estoque com os eixos portuários que você comentou, você já vê uma melhora, só para tentar entender um pouquinho da onde e como vem essa melhora. Segunda pergunta é também um follow-up, talvez para o André, sobre exportações, né? A gente vê o mercado externo realmente muito forte, aí vindo dos Estados Unidos, mas o que chama atenção também é que você continua ganhando muito share, né? Então, no relativo, você performa bem. Será que se você puder comentar um pouquinho sobre os mercados que você vê a JBS performando de maneira diferenciada, não sei se talvez o mercado chinês tem alguma coisa para comentar. Então, mais um color de exportação e falando um pouquinho dos mercados. Minha última pergunta na Seara, um comentário talvez um pouco mais qualitativo, né? Acho que já alguns trimestres que vocês comentam a liderança da Seara em congelados, por exemplo. Então, queria só um update sobre o ambiente competitivo nas principais subcategorias, né? Esse exemplo que eu acabei de dar em congelados, mas não sei se tem algo interessante para falar em fatiados. E também se há algum update com relação à operação de margarinas que nesse momento vocês podem dividir conosco. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Começando então falando do capital de giro. Bom, o primeiro efeito foi contas a receber. Então, preço e volume aumentaram, então você viu que a gente teve uma evolução também na receita, e aí o contas a receber ele também sobe proporcionalmente. Obviamente, isso é um efeito one time, obviamente, se você continua sempre aumentando, você vai ter sempre esse efeito, mas uma hora que isso estabiliza, esse capital de giro começa a retornar. E do outro lado foram os estoques, que, como a gente mencionou, atrasos aqui da questão dos containers no mundo inteiro, no Brasil principalmente, atraso nos portos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aumentou bastante o nosso nível de estoque e acabou, então, consumindo capital de giro. Não olha a linha do balanço no final, porque o câmbio desceu muito no final do período, então você converteu o câmbio de 5, então você tem que olhar na demonstração do fluxo de caixa, que você fez o câmbio médio do período, que aí você vê o impacto de 3,2 bilhões de reais em conta a receber e 3 bilhões de reais em estoque. A gente já está vendo uma melhoria nisso no Brasil, ou seja, os estoques fluindo e aumentando o fluxo de caixa livre, já a partir de agosto. E nos Estados Unidos também a gente tem uma perspectiva aí de fluxo de caixa livre bastante robusta, exatamente por esse delay que você teve do segundo para o terceiro tri. O André tem uma pergunta aí sobre a questão das exportações, dos ganhos de share nas exportações. Você poderia responder ao Ricardo? Bom dia, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Ricardo, só continuando o que eu tinha falado na pergunta anterior, acho que foi da Isabela, esses acordos comerciais, de um lado, né, que Estados Unidos, Canadá, Austrália têm feito e que são relevantes nos últimos anos, não é um negócio de agora, são acordos nos últimos anos, são acordos que foram fechados recentemente, como, por exemplo, da Austrália com o UK, mas a Austrália já tinha fechado com Coreia, já tinha fechado com o Japão, os Estados Unidos já tinha fechado com China, os Estados Unidos tem com diversos países, e fechou recentemente de novo com o Japão, com o México, com o Canadá, com Coreia. Esse negócio que você vai colocando esses países cada vez mais competitivos para disputar principalmente com a própria produção doméstica nesse mercado que estão exportando. De um lado é essa equação. Do outro lado da equação sem dúvida nenhuma, o crescimento de consumo de proteína no mundo, especialmente na Ásia, que não segue no mesmo passo a produção. Então, esses países estão cada vez importando mais. Se você for olhar, obviamente, China chama atenção, o problema que a China teve recentemente acelerou, mas se você for olhar, em 10 anos, a China vinha crescendo. Nos últimos 10 anos, a importação de proteína, de todas as 3 proteínas. Então, só foi acelerada com o processo que eles tiveram. Obviamente, então, eu acho que vai continuar crescendo a exportação. Se você olhar o que aconteceu, um pouco da pergunta do Tiago, a primeira pergunta do Tiago em relação à exportação do porco nos Estados Unidos, realmente para a China esse ano está menor, mas está 25% maior para o México, está 300% maior para Filipinas, está 46% maior para a Colômbia, está 33% maior para a República Dominicana e está 45% maior para Honduras. Então você tem, e a exportação do porco esse ano, apesar da queda relevante da China, os Estados Unidos está crescendo a exportação do porco em relação ao mesmo período do ano passado, apesar de ter tido um decréscimo. Está achando que, na minha opinião, foi muito mais pela questão de preço. Lembrando que o nosso preço esse ano do porco, a gente fechou o segundo trimestre desse ano, comparado com o fechamento do segundo trimestre do ano passado, está 70% maior o preço do car-out do porco nos Estados Unidos. Eu acho que essa exportação continua crescendo e eu acho que, de novo, a JBS tem uma vantagem estrutural. Por ser uma companhia que exporta de diversos países, diversos produtos, obviamente nós temos uma capacidade comercial e uma capacidade logística diferenciada. A nossa presença na China é diferenciada em relação a qualquer competidor. Nossa presença no Japão é diferenciada em relação a qualquer competidor. Então, a gente tem capacidade de ter uma presença maior, de ter um relacionamento muito mais forte com os clientes em cada um desses mercados e, obviamente, se espera do JBS, e eu espero de cada um dos negócios que eu lidero, que eles sejam líderes em cada um dos mercados. A gente vai sempre procurar margem, certo? Relacionamento com os clientes, longo prazo e margem. Nós estamos ganhando exportação, estamos exportando mais, porque a margem está sendo mais forte naqueles mercados, o preço naqueles produtos naqueles mercados. Mas eu acho que a JBS tem estruturalmente
uma vantagem competitiva que é incomparável para suplir esses mercados que são grandes demandantes de proteínas do mundo e que vão cada vez demandar mais. Você vai ter um up and down a little bit aqui e ali por conta de alguma doença, mas a dinâmica não muda, a dinâmica não tem mudado nos últimos 10 anos e vai continuar, que o crescimento de exportação vai continuar acontecendo. Ricardo, Wesley aqui, bom dia. A gente tem assim, conseguido alguns resultados que são marcantes para a nossa marca, igual você comentou, a liderança no segmento, como marca, no segmento de congelados, né? Já faz mais de ano que a gente está com essa liderança bastante consolidada, idem com a questão das pizzas congeladas. No industrializado, na parte de frios principalmente, a gente tem avançado bastante. Na mortadela defumada tem sido um produto que a gente tem melhorado bastante. O levíssimo, a gente fala, ele tem superado a expectativa. Ele é um produto que tem ajudado a melhorar a nossa positivação, a nossa penetração. A gente tem dados aí de empresas de análise de mercado que indicam que a maioria dos consumidores de levíssimo eram consumidores que não eram consumidores da marca Seara. Então, a gente tem novos consumidores entrando na marca, e grande parte desses consumidores de levíssimo nem na categoria de frios estavam, né? Então, com a questão da saudabilidade, uma inovação super relevante, a gente tem trazido consumidores para dentro da categoria de frios e crescido a categoria de frios, e muito mais ainda consumidores novos da marca Seara. E tem sido incrível também que toda essa inovação tem ajudado a melhorar também a nossa performance em outros produtos que já são, como por exemplo um presunto cozido, que são produtos que a gente já tem, são produtos que a gente chama nossos heroes, né? São os principais produtos. Então, toda essa inovação tem ajudado a gente. Share, você sabe, não é o nosso objetivo final. A gente olha mais como um qualificador do nosso trabalho, e a gente vê que o share, acompanhado com gap de preço, é um share que é totalmente conectado com a força da marca, né? Então a gente tem conseguido alcançar isso trimestre após trimestre. No segmento de margarina, a gente fez um trabalho forte aí nos primeiros 6 meses que a gente está operando esse negócio. A gente tem olhado questão de qualidade de produto, então terminamos agora de olhar a marca Delícia. Estamos com um produto inovador aí, que é a única margarina com creme de leite. Fizemos um produto muito, muito, muito superior, aí, com uma qualidade muito boa, trazendo inovação para uma categoria que faz tempo que não tem alguma inovação relevante. Com certeza, no negócio de margarina, a gente tem o desafio do óleo, que teve uma inflação bastante relevante, mas a gente vê que a nossa trajetória na margarina vai se espelhar muito com o que a gente fez durante os anos na Seara, né? Focar em qualidade, focar em marca, execução no ponto de venda e inovação relevante, inovação que vai fazer a categoria, trazer consumidores para a categoria e trazer dinamismo para a categoria. Então, é o que a gente acredita para o negócio de margarina. Eu só quero complementar, porque eu acho que a Seara tem que ver estruturalmente o que a Seara vem fazendo desde o início. Então, isso que o Wesley falou, com foco em ter produtos de qualidade superior, né? de ter uma comunicação clara com o consumidor, consistente, e execução de ponto de venda. Eu acho que isso a Seara tem feito, e o que ela está colhendo agora, e o que ela vai continuar colhendo, porque essas coisas não são coisas, é um processo, quer dizer, a penetração do produto, né, a recompra do produto, a preferência pela marca, são coisas estruturais, elas vão ser, tijolo a tijolo que vai sendo colocado. Então, o que a Seara está colhendo agora foi um trabalho que ela fez, e que ela continua fazendo, baseado em inovação de produto, baseado, como eu falei, de qualidade, e que é um processo de longo prazo. Ela está acelerando essa questão, está colhendo resultados até antes do que nós prevíamos colher, e vai fazer a mesma coisa com a margarina. É um processo natural. Assim, eu acho que o que vocês falaram antes da questão da margem da Seara, isso é uma questão situacional. O que é estrutural é que a marca aumenta a preferência, aumenta a penetração, aumenta a recompra,
É isso. Então, assim, são processos sim, de que a gente está continuando e reforçando os pilares que são fundamentais de uma empresa de marca e uma empresa que está conectada com o consumidor. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bartolucci, do Goldman Sachs. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por pegarem as perguntas. A gente tem duas. A primeira, talvez para o Wesley, é com relação à Seara e o negócio de preparados no Brasil. Vocês reportaram um crescimento de ticket de quase 23% no trimestre. Se puderem direcionalmente comentar o quanto disso seria real pricing, mix e o efeito da Bunge, seria ótimo. Essa é a primeira. A segunda, talvez mais para o Tomazoni, é com relação ao racional da aquisição da UON. É um negócio novo para vocês, então a gente queria ouvir um pouco mais como a companhia se posiciona em portfólio de produto, mix de canais e oportunidade de acesso a novos mercados geográficos e quais as oportunidades de ganho que vocês vislumbram ao alavancar e integrar o negócio. São essas perguntas, pessoal. Obrigado. Tiago, bom dia. A gente não faz a abertura do mix e do preço, mas a gente teve uma melhoria de mix bastante relevante assim, que a gente vem fazendo há bastante tempo. Tendo dito isso, sem dúvida nenhuma, como eu já comentei em alguma pergunta anterior, a gente teve uma mudança estrutural de custo. Isso, obviamente, tem elevado nossos preços. Os 25% é sem Bunge, já que já é tirando o efeito de Bunge, tá? Tiago, com relação ao nosso acordo e a nossa entrada para a aquisição da UON, nós decidimos que a diversificação do nosso portfólio, como eu falei, acho que numa pergunta inicial, numa outra resposta, que o plant-based era uma proteína que nós estávamos focados no crescimento, né? E eu citei os exemplos, né? A aquisição da Viveira era mais nesse sentido. E a questão da entrada no pescado, aquicultura, assim, porque assim, a maior proteína consumida no mundo é pescado, ficou bem na parte de seafood. É uma categoria que tem uma percepção de qualidade e nutrição muito alta, não tem barreiras, praticamente, barreiras religiosas, tem um baixo footprint de carbono, né? Tem previsão de crescimento grande e a gente vê que mesmo essa previsão de crescimento, quando você olha que hoje a parte de captura ela é maior, mais alguns, acho que 2024 prevê que nós vamos ter a parte de captura vai ser menor que a parte da agricultura. A parte de captura, que é de alto mar, está reduzindo e a parte de agricultura vai suprir todo o crescimento que vem dos outros 50%. Então, nós vamos ter um crescimento grande nessa categoria. Tem sinergias, e aí você olha assim, tudo isso está com foco no consumidor. Estou falando de tudo isso, a percepção do consumidor. Tá? Na hora que eu estou trabalhando com o consumidor, tem um monte de sinergia. Tem a sinergia, toda uma sinergia de distribuição, tem uma sinergia comercial, o nosso relacionamento com os clientes, né? E tem um negócio de construção de marca, e que fecha exatamente com a nossa estratégia de valor agregado, né? E de marca que eu citei antes. Então, assim, nós vemos que esse é uma oportunidade, no caso aí da UON, foi uma oportunidade na Austrália, como o André falou, acho que essa é uma das vantagens da companhia, de ter operações no mundo inteiro. No caso do UON, ela ainda facilita a nossa entrada, porque nós estamos entrando num país onde nós temos operações, 85% do negócio é na Austrália, no mercado doméstico, onde nós já estamos no bife, nós já estamos no lamb, nós já estamos em produtos preparados, né? Então, está entrando num lugar que nós conhecemos os clientes, que nós conhecemos os consumidores e que nós temos um time de gestão. Então,
facilita, reduz o risco e acelera o aprendizado no negócio. E a partir daí, nós vamos repetir o que a gente fez em outras categorias, né? E que a gente fez tanto nos suínos quanto no frango. E no frango, hoje, a gente, JBS, até pouco tempo atrás, não estava no frango, 2009 que a gente apresentou no frango, hoje nós somos líderes globais no frango. Não é diferente no suíno, nós já temos a segunda posição global. Nós vamos repetir essa mesma dinâmica que a gente fez nessas outras categorias, nessa categoria que tem sinergias, como eu falei, né? Primeiro tem sinergia, tem o foco do consumidor, e segundo, tem sinergia com as nossas operações. Perfeito, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é relacionada à Seara, especificamente. Eu queria explorar um pouco mais o cenário de custo de grão. Aqui, recentemente, a gente viu algumas notícias mencionando a importação de grãos na indústria para suprir essa demanda interna. O que eu queria entender é se essa dinâmica foi algo mais pontual e a originação de grãos local já passou a ser a opção mais viável, ou se essa dinâmica de importação se estende por mais tempo. Então, é basicamente entender um pouco melhor essa questão de sourcing de grãos aqui. Se vocês pudessem abrir para a gente também qual seria a ordem de grandeza do diferencial de preço que vocês viram nas negociações de compra entre o grão importado versus o preço do grão local, seria ótimo, pessoal. Obrigado. Gustavo, bom dia. A gente teve uma safrinha muito desafiadora, né? Ela começou tarde, ela teve seca durante o desenvolvimento dela e logo no final teve geada, né? Então a gente teve uma quebra aí na safrinha acima de 25%, com alguns estados tendo quebra chegando a 40%. Então a gente teve uma safrinha muito desafiadora. Isso, obviamente, que teve um impacto no custo dos grãos, né, e no prêmio do Brasil aqui, nos valores do Brasil contra o resto do mundo. Por outro lado, essa safrinha mais desafiadora foi comparado com algumas coisas, ela foi compensada com algumas coisas. Ela foi compensada por uma área maior, teve uma área maior, então apesar de ter tido uma quebra, foi uma quebra sobre uma área maior de plantio. Esse prêmio que o milho brasileiro diminuiu bastante as exportações, então a gente está vendo no cenário que as exportações de milho do Brasil ficam menores por causa dessa demanda no mercado doméstico e a menor oferta, e também teve a importação, né? A importação, ela é obviamente algo de oportunidade, ela aconteceu de forma maior esse ano, dada essa safrinha de risco, mas a gente vê que o Brasil é um grande produtor de milho, vai continuar sendo e cada vez mais. Então a gente vê que isso é mais uma questão dada a dificuldade que a gente teve de safrinha. Tendo dito isso, a gente espera que a situação de grãos do Brasil vai ficar estável até a próxima safrinha, onde a gente vai ter a oportunidade aí de ter uma produção maior. Obrigado, foi claro. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Obrigado, e eu quero agradecer a todos pela presença na nossa teleconferência de hoje e aproveitar para agradecer os nossos 250 mil colaboradores no mundo inteiro que tornaram possível nós estarmos entregando esse resultado hoje. Muito obrigado a todos. A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.